Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o seno, o cosseno e a tangente de números reais na circunferência trigonométrica, determinando a representação geométrica de seus valores. Barbadinha. Então, seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Nós já vimos que em qualquer triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. O cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. E a tangente de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Então, isso aqui é a título de revisão. Então, veja que tem aqui um triângulo retângulo, com ângulo agudo alfa. Poderia ser aquele ângulo agudo lá em cima. Então, em relação a esse ângulo alfa aqui, o cateto BC é o cateto oposto, e o cateto AB é o cateto adjacente, e o AC é a hipotenusa. Então, o seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é o BC dividido pelo AC. O cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente, que é o AB, e a hipotenusa AC. E a tangente é a razão entre a medida do cateto oposto, que é o BC, e o cateto adjacente, que é o AB. E também nós vimos, que nas aulas anteriores, que a tangente também é calculada pelo seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, tirando a relação aqui, tirando dessas relações aqui, dessas definições. Então, tudo isso aqui agora, nós vamos levar as definições para a circunferência trigonométrica e vamos determinar geometricamente os valores do seno, do cosseno e da tangente. Então, vocês vão ver que esse triângulo, retângulo, ele vai aparecer dentro da circunferência trigonométrica. E aí nós vamos ter a justificativa por que se utiliza também a circunferência trigonométrica. Barbadinha. Então, nós vamos considerar um arco OP da circunferência trigonométrica determinado pelo ângulo central alfa, medidos em radianos. Então, trabalhando dentro dos reais, então números reais. Então, a medida do ângulo é um número real, onde o ponto P possui coordenadas de abscissa A e ordenada B. Então, as coordenadas do ponto extremidade do arco OP, ponto P, ele tem coordenadas A e B. E seja o triângulo retângulo nessa circunferência, com um dos vértices no centro da circunferência e o outro no ponto P, conforme a figura a seguir. Então veja, como eu disse, vai aparecer o triângulo retângulo aqui. Veja que eu tenho o arco OP aqui, o início do arco é o ponto O e a extremidade é no ponto P. O ponto P tem coordenadas A e B. A abscissa é o A e a ordenada é o B. Então, se eu projetar aqui, eu tenho o A, e aqui eu tenho o B. Quer dizer, o X do ponto é o A e o Y do ponto é o B. E o ângulo central alfa, que subentende o arco, o ângulo central. Veja que eu tenho agora o triângulo retângulo, um dos vértices está no centro da circunferência, o outro está no ponto P. E aqui eu tenho o outro ponto aqui no A, formando o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa do triângulo retângulo é o raio da circunferência, vale 1. Veja que eu tenho a circunferência trigonométrica, não pode esquecer que o raio vale 1. Essa distância do zero até o ponto O aqui vale 1, do zero até aquele pontinho lá vale 1 e assim por diante. Então, nós vemos que o seno do ângulo alfa, então vamos aplicar a definição agora nesse triângulo retângulo aqui. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Ora, o cateto oposto ao ângulo alfa aqui é esse segmento vertical. E esse segmento vertical eu leio aqui no eixo Y, é esse segmento de 0 a B. É o comprimento B, é a ordenada do ponto. E a hipotenusa é o OP, a hipotenusa vale 1, então é o B dividido por 1. Logo, o seno do ângulo alfa é o segmento B. Então, o seno desse alfa aqui é esse B. É a ordenada do ponto extremidade do arco. Veja então aqui, esse segmento aqui é o seno do ângulo alfa. E nós vamos sempre determinar o seno aqui,
porque o cateto oposto sempre vai ser vertical, ó, e o comprimento na vertical eu vou ler aqui no eixo y. É como se o eixo y fosse uma régua, tá, que vai medir o cateto oposto aqui. Tá? O eixo x também é uma régua que vai medir, né, o cateto adjacente. Então esse eixo y é chamado eixo dos senos. Tá? Então, o seno de um arco é a ordenada do ponto da extremidade do arco na circunferência trigonométrica. Tá? Então, é o y do ponto, né, da extremidade do arco, a ordenada, é o B aqui, ó, né, que eu leio ali no eixo y. Tá? Agora o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é esse comprimento A aqui, ó, e a hipotenusa é 1, então é A sobre 1. Logo, o cosseno é o próprio A. Então, o cosseno é esse segmento de 0 até A, que é o cosseno, esse comprimento aqui. Então, eu sempre vou ler o cosseno no eixo x, por isso é chamado eixo dos cossenos. Então, o cosseno de um arco é a abscissa do ponto da extremidade do arco na circunferência trigonométrica. Então, o cosseno é a abscissa desse ponto da extremidade, a abscissa é o A. Então, esse vai ser sempre o cosseno. Barbadinha. Agora, vamos traçar uma reta T tangente à circunferência trigonométrica no ponto B, com a mesma orientação do eixo Y, e prolongar o raio OP até o ponto T, na reta Tzinho. Tá? Então, vamos ver aqui, eu estou falando ali aqui no desenho, na figura. Eu tenho uma circunferência trigonométrica, ó, que é o raio é 1, ó. Eu tenho um arco BP aqui, ó, arco BP. Tá? Esse ponto P ele tem coordenadas aqui, ó, no A e no B aqui. Tá? Então, esse comprimento aqui, ó, vai me dar a abscissa, né, o x do ponto P, e esse comprimento é o y do ponto P. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos traçar uma reta T, que é tangente à circunferência trigonométrica no ponto B. Então, aqui eu tenho o ponto B, vou traçar uma reta aqui tangente. Tangente à circunferência significa que ela vai tocar a circunferência só nesse ponto. Tá? Então, ela é uma reta assim, ó. Toca só no ponto B. Ela é paralela ao eixo Y e vai ter a mesma orientação do eixo Y. Quer dizer, como o eixo Y para cima é positivo e para baixo é negativo, essa reta aqui que eu estou chamando de T minúsculo, também para cima é positivo e para baixo é negativo. No ponto B ela vale 0, valor 0. E para cima eu leio valores positivos e para baixo negativo, que nem o eixo Y. E o eixo x, a direita aqui do 0 é positivo e a esquerda é negativo. Né? E nós vamos prolongar o raio OP até o ponto T maiúsculo na reta T. Tá? Então, o raio OP, ó, esse raio aqui, eu vou prolongar, ó, até atingir o ponto T na reta T. Tá? Então, eu tenho esse ponto aqui. Então, eu prolonguei o raio. Né? Veja com isso aqui, ó, eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Ó, o triângulo OAP, ó, triângulo OAP, esse triângulo de dentro, triângulo retângulo aqui, ó, aqui de dentro, é semelhante ao triângulo OBP, triângulo OBT aqui, ó, né? Esse triângulo maior aqui, ó, que pega o eixo da tangente aqui, ó. Então eu tenho aqui esse triângulo menor é semelhante a esse triângulo maior. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm ângulos correspondentes iguais. Tá? Esse ângulo alfa é comum nos dois, é igual nos dois. Aqui tem ângulo de 90 e aqui também tem 90. E esse ângulo aqui em cima é igual a esse ângulo aqui em cima. Então, são triângulos semelhantes. Tá? Ora, se eles são semelhantes, né, as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Quer dizer, se eu pegar esse comprimento aqui vertical, né, ele está para esse comprimento horizontal, assim como esse vertical aqui está para todo esse horizontal. Tá? Ou seja, o AP está para OA, né? O AP aqui está para OA, assim como BT está para OBO. Tá? Então, eu peguei segmentos paralelos. Ó. Esse aqui está para esse, assim como esse, que é paralelo ao primeiro, está para o OB, que é paralelo ao OA. Tá? Mas veja o seguinte, ó, tá? Quando o AP, ó, né, se eu olhar bem o AP aqui no triângulo, ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Tá? E o OA,
né? O OA é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o seno do alfa dividido pelo cosseno do alfa. Né? Porque isso aqui, ó, esse segmento aqui é esse comprimento B, que é o seno. E esse comprimento aqui é o cosseno, que está aqui embaixo. Tá? E o BT dividido pela hipotenusa, ó, OB, ó, de O até P aqui, né? Eu tenho aí, vale 1. Tá? Ou seja, de O até B aqui. Ó. Tá? Isso aqui tudo vale 1. Né? Não lá em cima, aqui embaixo. Ó, de O até B vale 1. Ó. Então eu tenho BT sobre 1, e isso é igual a BT. Tá? E seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, né, é a tangente de alfa. Ó, tá? Logo, né, a tangente de alfa é o segmento BT. Tá? Então, a tangente desse ângulo alfa é o segmento BT. Tá? Se eu pegasse um outro arco aqui maior, o ponto P fosse para cá, eu ia formar o triângulo retângulo aqui e o triângulo retângulo maior lá em cima. Tá? E nós vamos ver que a tangente também é medida aqui. Tá? Então, a tangente de um arco é a medida do segmento BT. Então, esse segmento BT aqui, ó, tá? É a tangente daquele ângulo alfa. Por isso que esse aqui é conhecido como eixo das tangentes. Tá? Então, veja, nós temos o eixo dos senos, o eixo dos cossenos e o eixo das tangentes. Tá? E como é que eu determino geometricamente a tangente? Né? Eu vou prolongar o raio, né, passando pela extremidade do arco até atingir o eixo da tangente. E a distância até o eixo x vai me dar o valor da tangente. Tá? Barbadinha. Então, nós vamos ver o seno, cosseno e tangente nos quadrantes da circunferência trigonométrica. Então, vamos ver, né, essas três situações aqui, né, principalmente a visualização geométrica. Então, no primeiro quadrante, ó, é um arco que termina a extremidade, sempre o arco vai iniciar nesse ponto, aqui é o zero sempre. Tá? Nós já vimos a circunferência orientada, ela sempre inicia nesse ponto, né, no sentido anti-horário é positivo e no sentido horário é negativo. Então ele vai começar aqui e a extremidade vai terminar nesse ponto M. Tá? Pode ser em qualquer ponto aqui no primeiro quadrante. Tá? O primeiro quadrante, tá, está entre 0 e 90 graus, ou seja, entre 0 e π sobre 2. Tá? Então esse arco aqui, AM, ele subentende, né, um ângulo central alfa aqui. Ó, tá? Tem um ângulo alfa aqui. Tá? Então, quando eu projeto esse ponto M aqui no eixo Y aqui, eu vou encontrar esse segmento aqui que é o seno do ângulo alfa. E quando eu projeto aqui no eixo X, eu vou encontrar esse segmento que é o cosseno do ângulo alfa. E quando eu prolongo o raio aqui, passando pela extremidade do arco até o eixo aqui da tangente, ó, né, que eu tracei aqui o eixo da tangente, eu prolongo o raio, eu encontro esse ponto T. E esse comprimento aqui vai me dar tangente do alfa. Ah, então é assim que a gente determina geometricamente. Ó. Veja, a medida do AM, o arco AM é o ângulo alfa, né? O arco AM é a mesma medida do ângulo alfa. Tá? O seno do ângulo alfa, né, é o segmento aqui, ó. Segmento OK. Ele é positivo porque ele está acima do zero. Né? Veja que no eixo Y, né, para cima é positivo. Né? O cosseno do alfa é o segmento OP. Né? OP. Tá? Que também é positivo, porque ele está à direita aqui no eixo X. Tá? E a tangente do alfa é o AT, é o segmento AT, que também é positivo. Por quê? Porque ele está acima, né, do eixo X, ele tem a mesma orientação do eixo Y. E lembrando também que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Se o seno é positivo e o cosseno é positivo, mais dividido por mais vai dar positivo. Tá? Barbadinha. Agora vamos ver no segundo quadrante. Tá? Então, um arco aqui ó, começa no ponto A e ele vai terminar aqui no segundo quadrante, por exemplo, aqui no ponto M. Aqui, tá? Então, veja, se eu projetar o ponto M tá, lá no eixo Y, vai dar esse ponto Q, e esse segmento aqui vai me dar o seno do ângulo alfa. Aqui, ó, veja, o ângulo alfa é maior que 90. Tá? O segundo quadrante está entre 90 e 180, ou entre π sobre 2 e π. Se eu projetar um ponto M no eixo X, ó, vai me dar o ponto P. Aqui eu tenho cosseno. Tá? E se eu vejo que para prolongar o raio, eu não consigo prolongar aqui para achar o eixo da tangente, porque o eixo da tangente está aqui. Ó.
Então a gente prolonga para o outro lado, ó. Prolongando para o outro lado vai dar esse ponto T. Tá? Então a tangente está aqui para baixo. Ó. Então aqui é a tangente do ângulo alfa. Veja que a medida do arco AM é dada pelo ângulo central alfa, aqui ó, também. Tá? O seno do alfa é o segmento OQ, ó, OQ, que é positivo, porque está para o eixo sentido positivo do y. O cosseno do alfa é o segmento OP, tá? Segmento OP, só que ele é negativo, né? Porque ele está à esquerda aqui no eixo x. Tá? E a tangente do alfa é o segmento AT, só que ele é negativo aqui, porque ele está aqui para baixo, é a mesma orientação do eixo y. Tá? E também se eu pensar que a tangente é seno dividido pelo cosseno, ó, como seno é positivo e cosseno é negativo, mais com menos vai dar menos. Tá? Barbadinha. Terceiro quadrante, ó. Então, tem um arco aqui ó, que começa aqui no ponto A e vai terminar em qualquer ponto aqui entre, né, 180 e 270, ou entre π e 3π sobre 2, qualquer ponto daqui. Então, marquei esse ponto M aqui, ó. Tá? É dado pelo ângulo central alfa aqui. Então, se eu projetar o ponto M aqui no eixo Y, vai dar o ponto Q. Então, aqui eu tenho o seno do alfa. Projetando aqui no eixo X, eu tenho esse segmento, que é o cosseno do alfa. E aí, para projetar o raio, eu tenho que projetar para o outro lado, para atingir o eixo da tangente. Ó. Projetando para o outro lado, vai estar o ponto T ali. Então, esse segmento aqui é a tangente do alfa. Então, a mesma coisa, a medida do arco AM é dado pelo ângulo central alfa aqui, né? Tá? Tudo em radiano aqui. Tá? O seno do alfa é o segmento OQ, que é menor que zero. Tá? O seno aqui, ó, é o segmento OQ, é negativo, porque ele está para baixo. O cosseno do alfa é o segmento OP, tá? O segmento OP, tá? Também é negativo, porque está para a esquerda. E a tangente do alfa é o segmento AT, que é maior que zero, é positivo, porque ele está para cima aqui. Ó, tá? E se nós dividirmos o seno pelo cosseno, pela tangente, ó, o seno é negativo, o cosseno é negativo. Menos com menos dá mais. Barbadinha. Tá? Quarto quadrante. Tá? Então o arco parte do ponto A e vai terminar num ponto aqui do quarto quadrante, nesse ponto M. Tá? Dado também com esse ângulo alfa aqui. Ó. Tá? Veja que se eu projetar o ponto M aqui no eixo Y, vai dar o segmento OQ, que é o seno do alfa. Projetando no eixo X, vai dar esse segmento aqui, que é o cosseno do alfa. E aqui, prolongando o raio, vai dar direto aqui no eixo da tangente, aqui vai dar esse ponto T. Tá? E aqui eu tenho a tangente do alfa. Tá? E veja que a gente já dá para determinar o sinal, né? Então, a medida do AM é o alfa, o seno do alfa é o OQ, tá? OQ, que é negativo aqui, ó, menor que zero, está para baixo aqui. O cosseno do alfa é o OP, que é positivo, né? O OP aqui está à direita, no X aqui é positivo, tá? E a tangente é negativa, né? Por quê? Porque ele está aqui para baixo. E se eu dividir o seno pelo cosseno, ó, negativo dividido por positivo dá negativo. Tá? Barbadinha. Tá? Então, essa análise que a gente fez aqui, são duas as coisas importantes que vocês têm que se atentar. É o sinal do seno, do cosseno e da tangente em cada quadrante. Tá? E como é que a gente determina geometricamente o comprimento, né, do seno, cosseno e tangente. Tá? Que ao projetar a extremidade do arco, tá, a gente já vê se ele vai cair no positivo ou no negativo de cada eixo. Ó. Tá? É bem fácil de ver. Aí mesmo com a tangente, ao prolongar o raio. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, deixe seu comentário e divulga para os seus colegas.